do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro de Levítico e hoje nós vamos meditar no capítulo 10, nos versículos 1º e versículo 2º, onde a Bíblia Sagrada nos diz: E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo e puseram incenso sobre ele e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, meus amados, é interessante nós observarmos o que acontece no capítulo 10 de Levítico. Afinal de contas, no capítulo anterior, é registrado o início das atividades na igreja do Antigo Testamento e nós percebemos que o capítulo termina mostrando a glória de Deus pela satisfação daquilo que havia sido feito conforme a sua vontade. E agora, os filhos de Arão, que eram verdadeiramente separados para esta finalidade, vão oferecer diante do Senhor um incenso, aquilo que fazia parte das suas atividades na igreja do Antigo Testamento. Mas uma coisa nos chama a atenção, é que quando eles vão oferecer o seu incenso sobre o altar do Senhor, quando eles vão oferecer o incenso, a Bíblia registra que eles trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor. Fogo estranho significa algo fora do padrão, daquilo que Deus havia lhes determinado. Talvez representava algo da mente deles para agradar o Senhor, haja vista que havia todo um protocolo diante de Deus para se oferecer sacrifícios e todo o serviço da sua casa. E nós percebemos que o que acontece é que sai fogo do Senhor e os consome, eles morrem ali diante de Arão, diante de Moisés, no momento mais glorioso daquele culto. E é exatamente sobre isso que eu quero refletir com você, porque nós fomos chamados para servir o Senhor. A Bíblia nos diz que agora, na era em que nós vivemos, o culto, ele é de certa forma diferente destes que eram feitos no tempo da igreja do Antigo Testamento. Afinal de contas, nós já não levamos mais animais para serem sacrificados na igreja, mas nós levamos um coração quebrantado, um coração contrito, cheio de amor e esperança, cheio de desejo de ter comunhão com o Senhor. Mas o que nós percebemos é que a adoração oferecida pelos sacerdotes, filhos de Arão, consumiram a sua vida. Isso nos mostra que, na verdade, nós podemos adorar o Senhor de qualquer maneira. Não importa como nós estejamos, nós podemos
levantar as nossas mãos, nós podemos adorar o Senhor, nós podemos cantar hinos, nós podemos louvar o Senhor. Isso é completamente lícito e não há nada de ilegal nisto. Mas o que nós percebemos é que na hora de fazer o serviço do culto na casa do Senhor, aí nós temos uma limitação. Ou seja, se Abiú e Nadab tivessem ficado somente adorando a Deus, observando aquela glória do Senhor e glorificando a Deus, eles não teriam passado por esta experiência. Mas a Bíblia diz que eles pegaram seus incensários e colocaram neles incenso e apresentaram então um fogo estranho diante do Senhor. Ou seja, eles foram exercer o ministério pelo qual eles haviam sido chamados para fazer, mas despreparados, sem estar santificados, sem estar com as condições pelas quais Deus havia designado que estivessem. E isso lhes custou a sua vida. O serviço hoje no culto é da mesma forma. Deus, ele continua sendo o mesmo. E às vezes nós achamos que porque agora estamos no tempo da graça, nós já podemos nos apresentar diante do Senhor de qualquer maneira. Não podemos. Para nós podermos servir ao Senhor durante o culto que lhe é oferecido, nós temos que estar com uma vida santificada. Nós não podemos cantar na igreja se nós não estivermos com a nossa vida santificada. Nós não podemos pregar na igreja se nós não tivermos com a nossa vida santificada. Nós não podemos dirigir um culto na igreja se nós não estivermos com a nossa vida santificada. Nós não podemos desenvolver nenhuma atividade do culto se nós não estivermos com a nossa vida santificada. Porque o que vai acontecer se eu fizer estando com a vida de qualquer maneira? Eu vou estar oferecendo um sacrifício, eu vou estar oferecendo um fogo estranho diante do Senhor. E o Senhor vai me matar. Eu vou morrer. Aí você pode me dizer assim, não, mas tem tantas pessoas que estão nas igrejas com as suas vidas todas desorganizadas, que a gente sabe que tem aí algum tipo de pecado na sua vida e que está lá vivinha fazendo o seu trabalho. Talvez você pense que elas estão vivas, mas a Bíblia Sagrada nos afirma que, na verdade, elas já morreram. Porque houve uma mudança na forma como as punições aconteciam no tempo da igreja primitiva ou no tempo da igreja do Antigo Testamento e da igreja do Novo Testamento. Enquanto que na igreja do Antigo Testamento, Nadab e Abiú, eles fisicamente morreram, perderam as suas vidas. Na igreja do Novo Testamento, a morte ela é entendida como a separação da comunhão com Deus. Ou seja, a pessoa acha que está viva, mas está morta. Porque a nossa vida hoje, no tempo da igreja do Novo Testamento, consiste em termos comunhão com Deus. Se eu não tenho comunhão com Deus, não importa como eu esteja, eu estou morto, eu estou sem vida, porque a vida está em Cristo Jesus. Por isso ele diz que aquele que o aceitar, esse tem a vida eterna. Que nós possamos, em nome de Jesus, ter temor e tremor para nós respeitarmos ao Senhor, a sua santidade e reverenciarmos a Ele, para que nós possamos ter vida
e vida com abundância. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, e amanhã nós teremos mais reflexão bíblica. Eu espero você. Deus abençoe, fica com Deus.